A tempestade chegou com o crepúsculo, rolando pelas charnecas em grandes lençóis cinzentos que engoliram o último raio de luz âmbar. E agora a chuva batia nas altas janelas da biblioteca da mansão Hartley, com tanta fúria que o vidro antigo tremia nas suas caixilharias de chumbo. Eleanor Ashford estava sentada na cadeira de canto que havia reivindicado como sua nos últimos 9 anos, seu trabalho de agulha abandonado no colo, seus olhos fixos no homem que estava sentado diante da lareira de mármore, como se tivesse sentado 1000 noites antes, seu perfil iluminado pela dança do fogo de uma maneira que ainda, depois de todo esse tempo, roubava o ar de seus pulmões. Lord William Hartley virou uma página de seu livro, com dedos longos e elegantes, completamente inconsciente de seu olhar, como ele havia sido inconsciente por 9 anos, 9 meses e 17 dias, embora Eleanor há muito tempo tivesse parado de contar as horas precisas de sua devoção invisível. A luz da lâmpada capturou a prata que havia começado a se espalhar por seus cabelos escuros nas têmporas, marcas da passagem do tempo que ela havia testemunhado em sua chegada gradual, observadora silenciosa das estações de sua vida. Ela conhecia a maneira como sua testa se enrugava quando ele lia filosofia, a postura particular de seus ombros quando a correspondência trazia notícias indesejadas, e o ritmo de sua respiração quando ele adormecia naquela mesma cadeira nas noites de inverno, e ela se afastava como um fantasma, deixando-o com seus sonhos. Quantas vezes ela memorizara a linha de seu maxilar, a curva de sua boca, a maneira como as sombras se aprofundavam no côncavo de sua garganta. Quantas vezes ela imaginara pronunciar seu nome em voz alta? Não o formal, meu senhor, que a propriedade exigia. Mas William, apenas William, sussurrado em tons de ternura. O vento uivava pelas chaminés e em algum lugar da casa uma persiana batia sua percussão solitária, e Eleanor sentiu o peso de seu amor secreto pressionar contra suas costelas como algo físico, pesado como pedras, doce como mel, terrível como qualquer ferida que sangra em silêncio. Ela havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade, movendo-se pelos dias dele como a névoa da manhã, arranjando seu mundo com mãos que ele nunca notava, amando-o com uma devoção que ele nunca conheceria, existindo nas margens de sua vida magnífica e inatingível. Mas a decisão havia sido tomada, sentada nesta mesma cadeira 3 noites atrás, enquanto outra tempestade rugia, e ele lia outro livro, e ela finalmente enfrentou a verdade da qual vinha fugindo, que ela não suportaria mais 1 ano dessa tortura requintada. Essa linda e devastadora proximidade com tudo o que ela queria e nunca poderia possuir. Ela partiria no fim do verão. A resolução assentou em seu peito como ferro, fria, dura e necessária. 2 meses restavam para memorizar cada detalhe dele, para colher esses últimos momentos como flores a serem prensadas entre as páginas da memória. E então Eleanor Ashford desapareceria da mansão Hartley tão silenciosamente quanto havia existido nela, levando consigo sua vigília de 9 anos de amor silencioso para qualquer futuro modesto que aguardasse uma mulher de suas circunstâncias reduzidas e coração partido. 9 anos atrás, Eleanor chegara à mansão Hartley em uma tarde de outubro, quando as árvores brilhavam com sua glória moribunda, e o ar carregava o primeiro sussurro da aproximação do inverno, sua mala contendo tudo o que possuía no mundo, suas referências apertadas em mãos trêmulas, as dívidas de seu pai tendo-lhe tirado sua educação gentil e a deixando com nada além de sua educação, e a necessidade desesperada de um emprego respeitável como dama de companhia de Lady Catherine Hartley, a tia que residia na ala leste e precisava de alguém para ler para ela, gerenciar sua correspondência e fornecer a companhia que as visitas infrequentes de seus sobrinhos não podiam suprir. Eleanor foi levada para a sala de estar, onde Lady Catherine recebia visitas, e ela estava respondendo a perguntas sobre suas habilidades com o francês e trabalhos de agulha,
quando a porta se abriu e ele entrou. Lord William Hartley, senhor da propriedade, e o mundo pareceu inclinar-se sobre seu eixo naquele momento. Pois, mesmo em suas circunstâncias reduzidas, Eleanor conservava sensibilidade suficiente para reconhecer a beleza masculina quando confrontada com ela. Embora não fossem apenas seus belos traços que a cativaram, mas algo em sua postura, uma qualidade de profundo isolamento que se conectava com a solidão em seu próprio coração. Ele saudou sua tia com afeto distante, reconheceu a apresentação de Eleanor com uma reverência tão correta que beirava o desdém, seus olhos cinzentos passando por ela como se olhasse para uma peça de mobília. E, no entanto, Eleanor vira por trás daquela reserva aristocrática as sombras que habitavam aqueles olhos, o controle cuidadoso em cada gesto, as muralhas construídas tão altas que certamente ele devia estar protegendo algo insuportavelmente terno dentro de si. Você achará meu sobrinho um tanto reservado, senhorita Ashford, dissera Lady Catherine depois que ele partira. Uma nota de tristeza em sua voz que Eleanor só viria a entender mais tarde. E Eleanor murmurou algo apropriado enquanto seu coração realizava estranhas acrobacias em seu peito, pois ela já havia começado o processo fatal de se apaixonar por um homem que não a havia realmente visto. Agora, 9 anos depois, Eleanor sentou-se na pequena escrivaninha em seu quarto modesto, a carta de demissão espalhada à sua frente, as palavras sobre as quais ela se esforçara a encarando a luz da lâmpada. Prezada Lady Catherine, é com sincero pesar que devo apresentar minha demissão como sua acompanhante com efeito a partir de 1º de agosto. A caneta parecia pesada em sua mão, este instrumento de sua libertação. E ao assinar seu nome com precisão cuidadosa, Eleanor sentiu algo se soltar em seu peito. Se era dor ou alívio, ela não sabia dizer, apenas que o ato de escrever aquelas palavras, de tornar sua decisão tangível e irrevogável, parecia morrer e nascer simultaneamente, como fechar uma porta para 9 anos de belo tormento e entrar em um futuro que não continha nada além de incerteza e o frio conforto da autopreservação. Os dias na mansão Hartley seguiram seu padrão estabelecido com a precisão de um relógio bem regulado, e Eleanor moveu-se através deles como havia se movido em 3.000 manhãs antes, chegando à sala de café da manhã, antes que Lord William descesse de seus aposentos, arrumando a correspondência em pilhas arrumadas ao lado de seu lugar à mesa, garantindo que o café estivesse exatamente como ele o preferia, quente e preto, sem açúcar, o jornal passado a ferro e dobrado para eliminar quaisquer vincos impróprios que pudessem perturbar sua rotina matinal. Ela servia seu chá quando ele finalmente aparecia às 8 horas. Seus movimentos tão praticados que se tornaram quase meditativos, a leve inclinação da chaleira de porcelana, o líquido âmbar escorrendo para sua xícara, a pequena colher de prata colocada com precisão no pires, e ele aceitava sem levantar os olhos da carta que lia, sem uma palavra de reconhecimento, pois porque ele notaria o que sempre esteve ali, arranjado por mãos invisíveis para seu conforto e conveniência. Eleanor levava seu próprio chá para o assento da janela, onde a luz da manhã caía sobre seu trabalho de agulha, perto o suficiente para ser chamada se Lady Catherine precisasse de algo, longe o suficiente para manter a distância apropriada entre um lord e uma acompanhante paga, e ela o observava por baixo dos cílios, enquanto ele consumia seu café da manhã, com a mesma elegância controlada que aplicava a cada ação, sua postura impecável, sua expressão não revelando nada dos pensamentos que se moviam por trás daqueles olhos cinzentos que nunca, jamais, se voltavam em sua direção. O mordomo chegou com perguntas sobre as fazendas arrendadas, e Eleanor observou como a voz de William adquiria uma qualidade particular ao discutir assuntos de negócios, cortês, mas fria, eficiente sem calor. E ela pensou, como havia pensado 1000 vezes antes, que ele falava com todos dessa maneira, que seu isolamento não era crueldade pessoal,
mas uma fortaleza que ele havia construído ao seu redor, por razões que ela só podia adivinhar, embora esse conhecimento não trouxesse conforto ao seu coração faminto. Mais tarde, na biblioteca, onde ela viera para devolver os livros de Lady Catherine e selecionar novos volumes para a leitura da tarde, ela o encontrou parado diante das estantes, procurando algo, e quando ela se aproximou para oferecer ajuda, suas mãos alcançaram simultaneamente o mesmo volume encadernado em couro de Wordsworth, seus dedos roçando por um breve instante antes que ambos se afastassem como se tivessem sido queimados, e Eleanor sentiu aquele toque acidental reverberar por todo o seu corpo, como o toque de um sino, enquanto William apenas se afastou com um murmurado "Perdoe-me", e gesticulou para que ela pegasse o livro, seu rosto não traindo nada, absolutamente nada. Embora certamente ele devesse ter sentido algo do que ela sentiu, aquela faísca de contato, aquele momento de conexão. Mas não, sua expressão permaneceu perfeitamente neutra enquanto ele se virava, selecionando um volume completamente diferente, deixando Eleanor ali parada com Wordsworth, apertado contra o peito, e seu coração realizando suas familiares e fúteis acrobacias, amando desesperadamente no silêncio entre eles, invisível como o ar, essencial como a respiração, despercebida como as próprias paredes que os cercavam. Foi Lady Catherine quem primeiro falou sobre isso numa tarde em que Eleanor lia em voz alta Miss Austen, enquanto a idosa trabalhava em sua tapeçaria, seus dedos nodosos ainda notavelmente firmes com a agulha, e durante uma pausa na narrativa, Lady Catherine pousou seu trabalho e disse com uma seriedade incomum: "Minha querida, você deve entender que William nem sempre foi, como é agora, tão distante e cuidadosamente controlado, pois houve um tempo em que ele ria livremente e amava com todo o seu generoso coração, até que a senhorita Lydia Peyton aceitou sua oferta de casamento e 3 meses depois terminou o noivado para se casar com um visconde com uma fortuna maior, e algo nele simplesmente se fechou como uma porta batendo contra uma tempestade de inverno." As mãos de Eleanor tremeram sobre o livro, enquanto a compaixão a inundava junto com a dor da compreensão, pois agora ela sabia por que aqueles olhos cinzentos permaneciam tão cuidadosamente cerrados, porque ele mantinha o mundo a tal distância. E embora esse conhecimento devesse ter tornado seu próprio sofrimento mais fácil de suportar, devesse tê-la permitido ver sua indiferença não como pessoal, mas como universal. De alguma forma isso piorou tudo, pois agora ela nem mesmo podia abrigar o pequeno e amargo consolo de se sentir unicamente rejeitada, mas devia, em vez disso, reconhecer que ele não via ninguém, que seu coração havia sido tão completamente partido que não podia arriscar a vulnerabilidade de ver. Naquela noite houve um jantar, pois Lady Catherine ainda recebia, apesar de sua idade e enfermidade, e a sala de estar estava cheia da nobreza local. Entre eles, 3 mulheres solteiras de idade e fortuna adequadas que se arranjaram na vizinhança de William, como flores se voltando para o sol, e Eleanor observava de sua posição perto da cadeira de Lady Catherine, cumprindo seu papel de trazer chales e ajustar almofadas, invisível como sempre, enquanto a senhorita Thornton ria alto demais de algo que William disse, enquanto a senhorita Porter tocava sua manga com coqueteria praticada, enquanto a viúva senhora Ashton o envolvia em conversas sobre suas viagens ao exterior. Eleanor observou seu rosto enquanto ele respondia a cada mulher com a mesma cortesia mecânica, o mesmo meio sorriso polido que nunca chegava aos seus olhos, e a mesma manutenção cuidadosa da distância apropriada, mesmo enquanto elas se aproximavam. E ela percebeu com um aperto no coração que ele realizava esses rituais sociais com a precisão de um autômato, que por trás dos modos impecáveis não havia nada, nenhuma faísca de interesse ou possibilidade de conexão,
que ele havia se selado tão completamente que nem mesmo essas mulheres bonitas, realizadas e eminentemente adequadas podiam penetrar sua fortaleza. E essa observação trouxe a Eleanor uma estranha mistura de alívio e desespero, pois se ele não podia vê-las com todos os seus encantos óbvios e perseguição determinada, que esperança ela jamais possuíra? Ela, que existia nas margens de sua vida como uma nota de rodapé que ele nunca se daria ao trabalho de ler. E, no entanto, saber que sua cegueira se estendia a todos, de alguma forma a fazia amá-lo mais, e não menos, pois ela entendia agora que seu isolamento não era escolha, mas sobrevivência, não crueldade, mas o tecido cicatricial que se formara sobre uma ferida muito profunda para cicatrizar. As semanas que se seguiram passaram com a estranha qualidade de um sonho do qual se sabe que inevitavelmente se acordará, e Eleanor as atravessou em um estado de consciência aguçada, memorizando tudo com a atenção desesperada de alguém catalogando tesouros antes de um incêndio, pois ela havia fixado o fim do verão como sua partida, e embora a data permanecesse não dita e não anunciada, salvo na carta que ela guardava dobrada em sua escrivaninha. Isso a puxava na consciência como a maré puxa a costa, inevitável e inexorável. Ela começou o trabalho silencioso de separação, organizando suas modestas posses nas primeiras horas, depois que Lady Catherine se retirava, dobrando 9 anos de pertences acumulados com mãos que tremiam apenas levemente, separando os livros gastos que havia pegado emprestado da biblioteca e que precisava devolver, as flores prensadas dos jardins por onde nunca mais caminharia, as luvas e chales cuidadosamente consertados que a haviam acompanhado em incontáveis invernos ingleses nesta casa, que nunca se tornara totalmente um lar, mas que de alguma forma se tornara tudo. Em uma tarde chuvosa de fim de primavera, quando as nuvens pairavam baixas e pesadas sobre a propriedade, e os retratos na longa galeria pareciam emergir de suas molduras, com uma vivacidade incomum na luz cinzenta, Eleanor se viu parada diante das pinturas dos ancestrais de William, estudando os rostos dos Hartleys há muito mortos, buscando em seus olhos pintados alguma explicação para o homem vivo que carregava suas feições, tentando entender a linhagem que havia produzido tal isolamento cuidadosamente controlado, tal reserva impenetrável, e ela se perguntava se algum desses senhores de rosto severo havia amado como ela amava, silenciosamente e sem esperança, ou se eles haviam sido aqueles que inspiraram tamanha devoção em outros e permaneceram alheios a ela. E enquanto ela estava ali com a chuva batendo nas altas janelas, ela traçou com os olhos a orgulhosa linha do maxilar que William havia herdado de seu avô, a postura particular dos ombros que aparecia geração após geração, os olhos cinzentos que olhavam de tela após tela com graus variados de calor ou frieza, mas sempre com aquela mesma qualidade essencial de distância, de paredes construídas altas contra o mundo. Ela estava tão absorvida em seu exame de um retrato que representava a bisavó de William, uma mulher com olhos gentis, que parecia olhar para Eleanor com algo como compreensão, que ela não ouviu seus passos no chão de mármore, até que ele falou diretamente atrás dela, sua voz a assustando tão completamente que ela realmente engasgou e se virou para encontrá-lo parado mais perto do que a propriedade ditava, perto o suficiente para que ela pudesse ver as linhas tênues nos cantos de seus olhos, a prata começando a se espalhar por seus cabelos escuros nas têmporas. E ele disse meramente: "Senhorita Ashford, eu não quis assustá-la." Seu tom formal, como sempre, sua expressão não revelando nada, e ela conseguiu responder com uma compostura que não sentia: "De modo nenhum, meu senhor. Eu estava apenas admirando os retratos." E ele olhou para o rosto pintado de sua bisavó e disse: "Dizia-se que ela era muito gentil, muito delicada com aqueles a seu serviço." E Eleanor ouviu nessas palavras alguma qualidade que não sabia nomear, alguma inflexão que poderia ter sido significativa,
Ou poderia ter sido sua imaginação desesperada, encontrando significado onde não existia. E eles ficaram ali juntos na luz cinzenta, com a chuva caindo e os olhos de seus ancestrais observando. E então ele acenou uma vez e se afastou pela galeria, seus passos ecoando no vasto espaço. E depois que ele se foi, e ela estava novamente sozinha, com os retratos e a chuva, Eleanor estendeu a mão e tocou a moldura da porta por onde ele havia passado, seus dedos descansando contra a madeira fria. Um adeus a momentos como estes, à proximidade sem conexão, ao amor sem reconhecimento, a 9 anos de estar nas mesmas salas e ocupando mundos inteiramente diferentes. A doença de Lady Catherine chegou subitamente durante a noite, uma febre que queimou seu corpo frágil com velocidade alarmante, e Eleanor foi chamada de sua cama às 3 da manhã para encontrar a idosa mal consciente, sua pele quente ao toque, sua respiração superficial e difícil. E sem hesitação, Eleanor assumiu o comando do quarto de doente, com uma competência tranquila que surpreendeu até a si mesma, enviando buscar o médico, ordenando compressas frias, sentando-se ao lado da cama durante as horas escuras antes do amanhecer, com a mão empoeirada de Lady Catherine apertada na sua, murmurando garantias, quer a velha as pudesse ouvir ou não. Os dias que se seguiram se confundiram em um ciclo contínuo de cuidados e vigilância, de servir caldo entre lábios rachados, de trocar lençóis encharcados de suor, de ler em voz baixa a poesia favorita de Lady Catherine, quando a febre cedia o suficiente para que ela reconhecesse a presença de Eleanor. E durante tudo isso, Eleanor sentiu uma devoção protetora feroz por essa mulher que lhe dera emprego quando não tinha para onde ir, que a tratara com mais bondade do que sua posição estritamente exigia, que se tornara, de certa forma, a família que Eleanor havia perdido quando seu pai morrera e a deixara sem um tostão e sozinha no mundo. William vinha ao quarto de doente todas as noites após o jantar, parado na porta com uma expressão que Eleanor nunca vira em seu rosto antes, algo bruto e desprotegido que poderia ser medo, ou tristeza, ou simplesmente a terrível vulnerabilidade de ver alguém que ele amava partir. E na terceira noite, quando Eleanor estava acordada por quase 72 horas, sustentada apenas por chá forte e a recusa teimosa em deixar seu posto, William não ficou na porta, mas entrou no quarto e sentou-se na cadeira oposta à de Eleanor, do outro lado da forma adormecida de Lady Catherine, e eles sentaram juntos à luz da lâmpada, ouvindo a respiração da velha mulher, gradualmente mais firme e mais forte, retornando de qualquer lugar escuro para onde a febre a levara. Foi William quem quebrou o silêncio, sua voz baixa para não perturbar o descanso de sua tia, dizendo: "Você tem sido incansável em sua devoção, senhorita Ashford, e eu me sinto profundamente grato por seu cuidado com ela." E Eleanor levantou os olhos para encontrá-lo observando-a, com uma expressão que ela não conseguia decifrar, algo quase como admiração misturada com confusão, como se ele a estivesse vendo claramente pela primeira vez, e não compreendesse bem o que estava vendo. E ela respondeu simplesmente: "Eu a amo muito, meu senhor. Não há nada que eu não faria para seu conforto." E a verdade dessa declaração pairou no ar entre eles, e talvez ele tenha ouvido nela o eco de outras verdades que ela nunca poderia pronunciar, pois seus olhos a aprenderam por um longo momento antes que ele desviasse o olhar e perguntasse com estudada casualidade: "E quando ela se recuperar, quais são seus planos? Você pretende permanecer nesta casa?" O coração de Eleanor se apertou dolorosamente no peito, mas ela conseguiu manter a voz firme enquanto respondia: "Eu tenho considerado uma mudança, meu senhor, talvez buscando uma posição em outro lugar." E ela observou as mãos dele apertarem os braços da cadeira, observou sua mandíbula cerrar-se quase imperceptivelmente, observou algo que poderia ter sido angústia passar por suas feições antes que a máscara familiar de compostura se assentasse novamente. E ele não disse mais nada,
Apenas acenou uma vez e voltou sua atenção para sua tia adormecida. Mas a tensão de todas as palavras que eles não haviam dito parecia encher a sala como fumaça, sufocante e inescapável. E Eleanor soube, com a clareza particular que vem nas horas profundas da noite, que ela não poderia permanecer muito mais tempo nesta casa, nesta proximidade de um homem que ela amava, que nunca a amaria em troca, que sua partida se tornara não apenas uma decisão, mas uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Pois quantas noites mais ela poderia sentar à sua frente assim, tão perto e ainda assim impossivelmente distante, observando a luz da lâmpada dançar em suas feições, amando com cada fibra de seu ser, enquanto ele permanecia totalmente, devastadoramente inconsciente. A recuperação de Lady Catherine foi gradual, mas completa, e quando as primeiras rosas floresceram nos jardins, a velha estava sentada na cama, exigindo sua correspondência e reclamando da comida insossa que o médico havia prescrito, o que Eleanor interpretou como um sinal certo de retorno à saúde. E quando maio virou junho e a propriedade despertou plenamente para a abundância verde do verão, Eleanor soube que chegara a hora de formalizar o que até então era apenas uma decisão mantida privadamente em seu coração. Ela escolheu uma manhã em que William tomou o café da manhã sozinho. Lady Catherine ainda permanecia em seus aposentos para a refeição matinal como parte de sua convalescença. E Eleanor entrou na sala de café da manhã com a carta que havia escrito e reescrito uma dúzia de vezes, suas mãos firmes apesar do coração batendo descontroladamente, e a colocou ao lado do prato dele com um tranquilo: "Meu senhor, devo entregar-lhe isto." E ele levantou os olhos do jornal com aquela expressão polida e distante que ela tão bem conhecia e disse: "O que é isso, senhorita Ashford?" E ela respondeu, sua voz não traindo o custo dessas palavras: "Meu aviso formal de partida, senhor. Deixarei seu emprego daqui a 1 mês." E ela o observou pegar a carta, observou seus olhos passarem pelas linhas cuidadosamente compostas, observou algo passar pelo seu rosto rápido demais para nomear, e então suas mãos, aquelas mãos elegantes que ela observara por 9 anos, tremeram quase imperceptivelmente, de modo que o jornal que ele ainda segurava farfalhou levemente, e ele pousou a carta e o jornal, com grande cuidado, levantou-se abruptamente, disse apenas: "Entendo. Obrigado pelo aviso, senhorita Ashford." E saiu da sala tão rapidamente que foi quase uma fuga, deixando seu café da manhã intocado, seu café esfriando em sua xícara, e Eleanor ficou ali sozinha à luz do sol da manhã, que entrava pelas altas janelas. E sentiu seu coração partir-se em dois, pois ela havia abrigado uma pequena e tola esperança de que ele pudesse pedir-lhe para ficar. Ele poderia dar algum sinal de que sua partida importava para ele. Mas ele havia recebido a notícia com a mesma cortesia fria com que recebia todas as coisas, e a dor era tão aguda que ela mal conseguia respirar. Ela fugiu para os jardins, para o roseiral, especificamente onde havia caminhado tantas manhãs antes que a casa acordasse. E lá, entre as flores, pesadas de orvalho e fragrância, ela se permitiu chorar, como não havia chorado desde a morte de seu pai. Lágrimas silenciosas que caíam nas pétalas de rosas cor-de-rosa, brancas e carmesim. E ela olhou em volta para a beleza da propriedade em plena glória do verão, para os antigos carvalhos projetando sombra mosqueada, para a fonte de pedra onde os pássaros vinham beber, para os canteiros cuidadosamente cuidados de lavanda e dedaleira, para o caminho sinuoso que ela havia percorrido em todas as estações por 9 anos. E ela soube que não estava apenas deixando um emprego, mas deixando o único lar que conhecera em sua vida adulta. Deixando o homem que amava com uma devoção que havia se entrelaçado na trama de seu ser, deixando para trás tudo o que importava, enquanto levava consigo apenas memórias e o terrível e libertador conhecimento de que finalmente encontrara a coragem de escolher a sobrevivência em vez do sofrimento silencioso.
E enquanto ela estava ali com lágrimas nas bochechas e o perfume das rosas ao seu redor, ela sussurrou para o ar da manhã: Adeus, William, adeus a tudo isso. E adeus ao amor que nunca foi retribuído. Adeus à esperança. E as rosas acenaram com a brisa suave, como se entendessem, como se tivessem testemunhado todos aqueles anos de devoção silenciosa e dor silenciosa. E Eleanor enxugou os olhos, endireitou os ombros e voltou para casa, para o mês restante de serviço, para a manhã inevitável em que ela deixaria Hartley Hall para sempre. William ficou na sala de café da manhã muito depois que Eleanor se foi, olhando para a carta que ela havia deixado ao lado de seu prato intocado, e algo dentro dele que havia sido cuidadosamente controlado por anos, começou a rachar e estilhaçar de maneiras que ele não compreendia. E ele se viu incapaz de permanecer naquela sala ensolarada, com sua alegre luz matinal e a zombaria da rotina normal. Então ele andou, atravessando os corredores de Hartley Hall, sem destino ou propósito, impulsionado por uma inquietação que parecia perigosamente próxima do pânico. E em todo lugar que ele se virava, ele via evidências da presença de Eleanor, de maneiras que ele nunca havia conscientemente notado antes, mas que agora o atingiam com a força de uma revelação. Na biblioteca, havia um livro aberto na pequena mesa perto da janela, um volume de poesia que ele reconheceu como um que ela frequentemente lia nas horas tranquilas antes do jantar, e ele se viu pegando, passando os dedos pelas páginas que ela havia tocado, lendo as linhas que ela estava lendo, e a intimidade desse ato simples fez suas mãos tremerem. Na cadeira da sala de estar estava seu chale, o macio e cinzento que ela usava quando as manhãs eram frias. E ele ficou olhando para ele como se fosse algum artefato de uma civilização desaparecida, algo precioso e inexplicável. E ele percebeu com um choque que conhecia aquele chale. Sabia a tonalidade exata de cinza. Sabia como ela o envolvia nos ombros. Sabia sem nunca ter observado conscientemente esses detalhes. E como isso era possível, a menos que ele a estivesse observando o tempo todo sem perceber. No hall de entrada, havia um vaso de flores, rosas brancas e lavanda arranjadas com elegância simples. E ele sabia, sem que lhe dissessem, que Eleanor as havia arranjado, havia caminhado no jardim naquela manhã cedo, antes que qualquer outra pessoa se movesse, e colhido essas flores e as colocado ali, e elas murchariam e morreriam, e ela não estaria ali para substituí-las. E o pensamento dessa ausência comum o atingiu como insuportável. Ele caminhou mais rápido, como se pudesse superar a percepção que crescia dentro dele. Subiu as escadas para a galeria de retratos, parou diante da pintura de seu avô e tentou invocar o conforto familiar da história da família, da linhagem e do dever, e da progressão ordenada das gerações. Mas tudo o que ele conseguia pensar era que Eleanor estivera naquele mesmo lugar semanas atrás, havia olhado para esses mesmos retratos. E o que ela estivera pensando? O que ela estivera sentindo? E por que ele nunca havia perguntado, nunca se perguntado, nunca a vira como algo mais do que uma presença tranquila na periferia de sua vida? Ele disse a si mesmo que era apenas hábito, essa perturbação com sua iminente partida, que qualquer interrupção na rotina estabelecida naturalmente causaria algum grau de desconforto, e que ele havia se acostumado à sua eficiência, sua competência, sua gestão discreta dos detalhes domésticos. E era só isso que esse sentimento era. Simples resistência à mudança. Nada mais. Mas mesmo enquanto ele formulava essas explicações racionais, ele as reconhecia como as mentiras que eram. Pois a verdade estava subindo através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas como água, através de rachaduras em uma barragem. A verdade de que, em algum momento ao longo de 9 anos, Eleanor Ashford havia se tornado essencial para ele de maneiras que ele havia se recusado a reconhecer, que sua presença tranquila não havia sido meramente agradável, mas necessária,
que ela havia compreendido seus humores sem que ele os expressasse, havia antecipado suas necessidades, havia criado ao seu redor uma atmosfera de tal compreensão gentil que ele havia vivido seus dias, amparado por seu cuidado sem nunca reconhecê-lo como cuidado, como devoção, como amor, e que Deus o ajudasse. Como ele havia sido tão cego, como ele havia falhado em ver o que estava bem diante dele todo esse tempo, e as memórias voltaram agora com terrível clareza. Os pequenos momentos que ele havia dispensado ou esquecido. O jeito que ela sorria quando pensava que ninguém estava olhando. O jeito que sua voz suavizava quando ela lia para sua tia. O jeito que ela havia ficado com ele durante a doença de sua tia, sem pedir nada para si, dando tudo. E ele apertou as palmas das mãos contra os olhos como se pudesse deter as visões. Mas elas continuavam vindo. 9 anos de momentos, 9 anos de sua presença silenciosa. 9 anos de amá-lo enquanto ele permanecia trancado em sua fortaleza de dor e medo. E a crueldade disso, o desperdício disso, o terrível e devastador desperdício disso. E ele soube com uma certeza esmagadora e súbita que, se Eleanor partisse, ele perderia algo que nem sequer sabia que possuía, algo mais precioso do que toda a riqueza acumulada e a história de Hartley Hall. Ele perderia a única pessoa que o havia visto verdadeiramente e o amado de qualquer maneira. E o conhecimento do que ele estava prestes a perder fez com que ele sentisse como se o chão, sob seus pés, tivesse se transformado em água. 3 semanas restavam, e Eleanor marcava cada dia com uma resignação tranquila que parecia ao mesmo tempo libertadora e devastadora, continuando seus deveres com a mesma eficiência cuidadosa que sempre demonstrou, enquanto por dentro seu coração se preparava lentamente para a amputação da partida. E ela não esperava a mudança que ocorreu no comportamento de William, o estranho novo padrão que emergiu naquelas semanas como uma mudança na própria arquitetura de seus dias. Ele começou a aparecer em lugares que nunca frequentara antes, lugares que haviam sido seus refúgios particulares dentro da vasta propriedade, e na primeira vez que ela o encontrou na biblioteca em uma tarde de quarta-feira, quando ele nunca ia à biblioteca nas tardes de quarta-feira, ela se assustou visivelmente e ele ofereceu alguma explicação forçada sobre procurar um volume específico sobre gestão da propriedade, embora o livro que ele eventualmente selecionou fosse uma coletânea de poesia, e 2 dias depois, ele estava na sala de estar na hora exata em que ela sempre tomava seu chá sozinha, e ele alegou que viera para a melhor luz para ler sua correspondência, embora o escritório tivesse luz perfeitamente adequada, e ele sabia disso. E então ela o encontrou no roseiral em uma manhã de domingo, parado entre as flores, com as mãos cruzadas atrás das costas em uma atitude de casualidade estudada que não enganou a nenhum dos dois. E quando ele a viu, ele não recuou como ela esperava, mas em vez disso caminhou em sua direção e disse: "As rosas estão particularmente bonitas este ano, senhorita Ashford." E ela respondeu: "Sim, meu senhor, e estão." E eles ficaram ali em silêncio excruciante enquanto as abelhas zumbiam entre as flores, e o sol da manhã ficava mais quente, e ele parecia estar lutando para dizer algo mais, sua mandíbula trabalhando, seus olhos não encontrando os dela. E finalmente ele perguntou: "Você tem certeza de sua decisão de partir?" E a pergunta, proferida em um tom que tentou soar indiferente e falhou, fez seu coração apertar dolorosamente. Mas ela não podia lhe contar a verdade. Não podia expor 9 anos de amor diante dele como uma suplicante desesperada. Então ela disse apenas: "Sim, meu senhor, tenho certeza. É hora de uma mudança." E ela viu algo passar pelo rosto dele que poderia ter sido dor ou frustração ou raiva. Ela não sabia dizer qual. E ele disse: "Uma mudança?" Como se estivesse testando a palavra, achando-a inadequada. "E para onde você irá? O que fará?" E ela respondeu:
Tenho uma posição esperando com uma família em Hampshire, meu senhor. Uma viúva que precisa de uma acompanhante. O que não era inteiramente verdade. A posição ainda não estava confirmada, mas era provável, e as mãos dele cerraram-se ao seu lado, e ele disse, entendo, Hampshire, bem longe então. E ela disse, sim, meu senhor. E o ar entre eles parecia carregado com tudo o que não estavam dizendo, com 9 anos de palavras não ditas pressionando os limites do discurso adequado. E ele abriu a boca como se fosse dizer algo mais, algo real talvez, mas então a fechou novamente e apenas assentiu secamente e disse, espero que seja muito feliz lá, senhorita Ashford. E se afastou com os ombros rígidos, deixando-a parada entre as rosas, com lágrimas ameaçando e confusão em guerra com a dor. Pois o que ele queria dela? Porque ele estava de repente em todo lugar que ela se virava. Porque ele fazia perguntas como se suas respostas importassem quando ele nunca se importara antes, e ela não conseguia entender. Não conseguia se permitir esperar que isso significasse algo além talvez da resistência habitual de um mestre à mudança em sua casa. E assim ela se armou e continuou a contar os dias. 19. Agora, depois 18, depois 17, enquanto William continuava sua estranha campanha de proximidade, aparecendo no café da manhã, quando geralmente o tomava em seu escritório, demorando-se nos corredores por onde ela passava, e sempre aquelas tentativas forçadas de conversa que não levavam a lugar nenhum porque ela não conseguia revelar seu coração, e ele parecia incapaz de dizer o que realmente estava em sua mente. E a frustração crescia entre eles como uma tempestade se formando, e Eleanor começou a sentir como se estivesse sendo lentamente despedaçada, pois partir seria a agonia. Mas permanecer neste novo tormento de sua atenção inexplicável era talvez pior, e ela orou por força para suportar essas últimas semanas, para manter sua compostura e para partir com dignidade intacta, mesmo enquanto seu coração se partia em pedaços cada vez menores. 2 semanas restavam, e Lady Catherine Hartley, agora recuperada de sua doença, mas não de seus poderes de observação, convocou seu sobrinho à sua sala de estar particular em uma tarde cinzenta, quando a chuva ameaçava, mas ainda não caíra. E William veio relutantemente, percebendo talvez que essa conversa não seria a gentil indagação sobre sua saúde que ele poderia ter preferido. E de fato sua tia não perdeu tempo com amenidades, mas olhou para ele com aqueles olhos penetrantes que a idade não havia diminuído, e disse, sente-se, William, precisamos falar claramente. E ele sentou-se, sentindo-se de repente como um menino chamado a prestar contas por algum deslize. E ela cruzou as mãos no colo e disse, você está prestes a cometer o erro mais grave de sua vida. E ele se enrijeceu e disse, não sei o que a senhora quer dizer, tia, embora, é claro, soubesse exatamente o que ela queria dizer. E ela fez um som de impaciência e respondeu, não insulte minha inteligência com negações. Você sabe perfeitamente bem que falo de Eleanor, de sua cegueira, de sua covardia. E as palavras o atingiram como golpes. Covardia? E ele quis protestar, mas percebeu que não podia, pois não foi a covardia que o manteve preso ao sentimento por tanto tempo. E sua tia continuou, sua voz agora mais gentil, mas não menos incisiva. Observei essa garota amá-lo por 9 anos, William. 9 anos de devoção silenciosa. E observei você falhar em ver o que estava diante de seus olhos. E agora que ela encontrou a coragem de partir, para poupar-se de mais dor, você vagueia pelos corredores como um fantasma, aparecendo em seu caminho, fazendo perguntas sem sentido. E ainda assim, você não diz a verdade. Ainda assim, você não age. E devo perguntar-lhe, meu caro rapaz, você está realmente vivendo ou está apenas existindo? Você está honrando a memória de Catherine por esse isolamento autoimposto? Ou está traindo a própria capacidade de amar que o tornou digno dela em primeiro lugar?
E a menção de sua ex-noiva, morta há 10 anos, fez William se encolher, pois ele não pronunciava o nome dela em voz alta há tanto tempo. Carregava sua memória como um talismã contra mais dor, e sua tia viu o encolhimento e aproveitou sua vantagem, dizendo: Catherine amava a vida, amava plenamente e sem medo. E ela ficaria arrasada ao ver no que você se tornou, este homem oco que se move pelos dias sem realmente vivê-los. E agora, Eleanor, querida Eleanor, que não pediu nada, que deu tudo, que o amou com uma paciência e graça que me humilha. Agora ela está partindo porque você não consegue encontrar a coragem de abrir seu coração. E eu lhe digo claramente que se você a deixar ir, você se arrependerá pelo resto de seus dias. Você olhará para este momento e saberá que escolheu o medo em vez do amor. Escolheu a segurança em vez da vida. E você morrerá sozinho nesta grande casa, cercado por seu precioso controle e sua distância cuidadosamente mantida de todo sentimento humano. E é isso realmente o que você quer? E William sentou-se sentindo como se ela tivesse alcançado seu peito e puxado seu coração e o segurado para exame. E ele percebeu que não podia falar, não podia se defender, pois tudo o que ela disse era verdade. E ela se inclinou para frente e pegou a mão dele, sua pegada surpreendentemente forte para alguém tão recentemente doente, e disse mais suavemente: Sou velha, William, e vi muito da vida. E digo-lhe que o amor verdadeiro, raramente vem. E quando vem, devemos ter a coragem de recebê-lo, de honrá-lo, de retribuí-lo, mesmo que isso nos aterrorize, mesmo que tenhamos sido feridos antes, mesmo que cada instinto grite para nos protegermos. Pois uma vida sem amor não é vida alguma. É meramente um longo morrer. E Eleanor o ama, o amou fielmente e sem esperança de retorno. E você, meu caro rapaz, quer tenha admitido para si mesmo ou não, você a ama também. Eu vi isso na maneira como você a observa quando pensa que ninguém está vendo, na maneira como você se desfez nestas últimas semanas com a ideia de perdê-la. E a questão não é se você a ama, mas se você tem a coragem de reconhecê-lo, de dizê-lo, de arriscar seu coração novamente. E ela soltou a mão dele e sentou-se e disse: 2 semanas, William. É todo o tempo que você tem. 2 semanas para decidir se você viverá ou apenas existirá. 2 semanas para encontrar sua coragem ou perder tudo o que importa. E então ela o dispensou, e William deixou a sala de estar dela e saiu para os jardins enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. E pela primeira vez em anos, ele se permitiu examinar seus sentimentos honestamente, despojando todas as carefully crafted rationalizations and defenses. E o que ele encontrou abaixo o aterrorizou, pois sua tia estava certa. E ele amava Eleanor. Talvez a estivesse amando lenta e silenciosamente por anos sem reconhecê-lo. E o pensamento de dizer essa verdade, de se tornar vulnerável novamente, de arriscar a devastação que ele sentira quando Catherine morreu. Isso o fez querer recuar para sua fortaleza de controle, mas ele pensou em Eleanor partindo, em nunca mais vê-la, em passar o resto de sua vida nesta existência vazia que sua tia tão precisamente descrevera. E ele sabia que tinha que escolher, tinha que encontrar dentro de si o que quer que restasse de coragem. E parado ali na chuva, ele sentiu algo se mover dentro dele. Alguma parte de seu coração há muito congelada começando a rachar e descongelar. E ele sabia que qualquer que fosse o medo que sentisse, qualquer que fosse o risco que amar implicava, não era nada comparado à certeza da perda se ele deixasse Eleanor ir embora. 1 semana restava, 7 dias que se estendiam diante de Eleanor, como uma ponte que ela devia atravessar para um país desconhecido. E ela começou o ritual de fazer as malas, o mais íntimo dos adeus. Cada item que ela dobrava e colocava na mala de couro gasta, uma memória que ela consignava deliberadamente ao passado,
E havia o chale cinzento que ela usara naquela tarde de outubro de 3 anos atrás, quando uma chuva inesperada a pegara no jardim, e William aparecera com um guarda-chuva, acompanhando-a de volta para casa em silêncio, mas ficando perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da chuva em seu casaco, e sentir o calor que irradiava de sua presença, e ela segurou o chale contra o rosto agora, inalando o leve perfume de lavanda dos sachês que guardava em seu guarda-roupa, e depois o dobrou cuidadosamente e o colocou na mala. E havia o fino volume de Wordsworth que ele lhe entregara em uma manhã de inverno, dizendo apenas: "Achei que a senhorita poderia gostar disso, senhorita Ashford", o primeiro e único livro que ele jamais lhe dera diretamente, e ela o havia guardado com carinho além da razão. Havia lido até poder recitar passagens inteiras de memória, e ela traçou a capa gasta com as pontas dos dedos antes de colocá-lo em cima do chale, e lá, entre as páginas de seu diário, ela encontrou a rosa prensada do jardim, colhida em uma manhã de junho. 2 anos se passaram, quando o mundo parecia quase insuportavelmente belo. E seu coração estava tão cheio de amor não dito que ela pensou que poderia explodir, e a rosa estava quebradiça agora. Sua cor desbotada para um rosa fantasmagórico. Mas ela se lembrava do arbusto exato de onde viera. Lembrava-se da maneira como o orvalho brilhava em suas pétalas. Lembrava-se de estar ali sozinha, pensando: isso é o suficiente, e amá-lo é o suficiente, mesmo que ele nunca saiba. E ela enfiou a flor prensada cuidadosamente em uma pequena caixa de madeira forrada de veludo e também a colocou na mala. Enquanto fora de sua janela, embora ela não soubesse, William estava em seu escritório, observando-a mover-se pelo jardim em uma de suas últimas caminhadas pelos terrenos que ela passara a amar. E ele estava memorizando tudo sobre ela. O jeito que ela parava para tocar a casca da velha árvore de carvalho. O jeito que ela se inclinava para examinar uma rosa de floração tardia. A graça particular de seus movimentos. A inclinação de sua cabeça quando algo chamava sua atenção. E dentro de seu peito, seu coração estava realizando cálculos de perda. Medindo todos os dias futuros sem a presença dela, sem sua competência tranquila, sem a qualidade particular de paz que ela trazia aos cômodos, simplesmente por estar neles. E a percepção que vinha se formando desde a devastadora honestidade de sua tia 3 dias atrás, finalmente se cristalizou em certeza absoluta. Ele a amava, amava Eleanor Ashford, que lhe havia sido invisível por 9 anos, sendo simultaneamente essencial para o dia a dia. Amava-a com uma profundidade que o aterrorizava porque ele não a havia escolhido, não havia se preparado para ela, não havia construído nenhuma defesa contra ela, e ele entendeu agora que talvez ele a estivesse amando lenta e silenciosamente por anos, que seu coração vinha tomando suas próprias decisões, enquanto sua mente consciente permanecia presa em uma velha dor e um medo ainda mais antigo. E o terror dessa percepção lutava com algo mais, algo que parecia quase maravilhoso. Pois mesmo em seu medo, ele reconheceu que esse amor quieto e constante, que havia crescido na escuridão sem seu cuidado, era diferente de tudo o que ele havia conhecido antes. Era paciente, onde sua paixão juvenil havia sido urgente. Era profundo, onde seu amor anterior havia sido brilhante, estava enraizado em anos de observação e intimidade inconsciente, em 1000 pequenos momentos de proximidade e compreensão. E ele não sabia o que fazer com esse conhecimento. Não sabia como expressá-lo depois de tantos anos de silêncio. Não sabia se tinha o direito de expressá-lo agora que ela havia tomado sua decisão de partir. Quando ela claramente aceitara que ele nunca haveria, e o medo de que ela pudesse rejeitá-lo, de que ela pudesse lhe dizer que qualquer amor que ela um dia sentira havia se esgotado por 9 anos de invisibilidade. Esse medo o paralisou, mesmo enquanto outro medo, ainda maior,
Sussurrava que se ele não falasse, a perderia para sempre, passaria o resto de sua vida na existência vazia que sua tia descrevera. E então ele ficou em sua janela observando Eleanor no jardim, memorizando-a, amando-a, aterrorizado por ela. 7 dias restantes, e cada um deles pesado com o peso de palavras que ele não sabia como dizer. 3 dias restavam, 72 horas que se estendiam diante de William como uma eternidade, e ainda assim corriam para ele com terrível velocidade. E nesses 3 dias ele descobriu que saber que se ama e encontrar a coragem de expressar esse amor são duas coisas inteiramente diferentes. Pois cada vez que ele resolvia ir até Eleanor para lhe contar tudo, o medo surgia nele como uma força física, sussurrando seu catálogo de desastres. E se ela o recusasse? E se 9 anos de silêncio tivessem matado qualquer sentimento que ela pudesse ter tido? E se ele falasse e visse piedade em seus olhos em vez de amor? E se abrir o coração novamente apenas convidasse a dor devastadora que ele passara uma década evitando? E assim ele permaneceu paralisado, observando as horas escorregarem, odiando-se por sua covardia, mas incapaz de superá-la, enquanto Eleanor, acreditando-se completamente esquecida nestes últimos dias, encontrou para sua surpresa uma estranha paz se instalando sobre ela, pois a decisão estava tomada. A mala estava pronta. O futuro, por mais incerto que fosse, era pelo menos diferente dessa longa dor de amar sem esperança. E ela se moveu pela propriedade com uma espécie de melancolia calma, dizendo adeus a quartos e corredores e vistas de janelas, guardando memórias que levaria para a vida que a esperava além dessas paredes. E na noite do antepenúltimo dia, a senhora Winters, a governanta, organizou um jantar de despedida para Eleanor, reunindo a equipe da casa no salão dos criados, onde haviam colocado a boa porcelana e preparado os pratos favoritos de Eleanor. E os criados de alta patente fizeram discursos elogiando sua bondade e competência, e as camareiras de quem ela havia se tornado amiga choraram abertamente. E até o severo Sr. Davis, o mordomo, parecia comovido ao levantar seu copo e dizer: "À senhorita Ashford, que agraciou esta casa com sua presença e sua bondade, que ela encontre toda a felicidade em sua nova situação." E todos beberam, e Eleanor sentiu a garganta apertar de emoção com essa homenagem inesperada, com a percepção de que ela havia sido vista, afinal, se não pela única pessoa cujo reconhecimento ela ansiava, então pelo menos por essas boas pessoas que haviam trabalhado ao seu lado por 9 anos. E Lady Catherine insistira para que Eleanor jantasse com a família naquela última noite, e assim ela se viu na longa mesa da sala de jantar formal, usando seu melhor vestido, que, no entanto, era simples ao lado do elegante traje da tia. E William estava lá, silencioso e pálido, suas roupas de noite impecáveis como sempre, mas algo desarrumado em seus olhos. E ele não comeu, embora os criados colocassem prato após prato diante dele. Ele não bebeu, embora sua taça de vinho fosse enchida e reenchida, e seus olhos seguiam Eleanor com uma intensidade que teria sido notada se alguém estivesse prestando atenção. Mas Lady Catherine estava decididamente alegre, contando histórias dos anos de serviço de Eleanor, de sua paciência e sabedoria, de como a casa nunca mais seria a mesma sem ela. E Eleanor sorria e murmurava respostas apropriadas, enquanto William permanecia imóvel, observando-a, memorizando o jeito que a luz da vela pegava em seus cabelos escuros, a curva gentil de sua bochecha, o movimento gracioso de suas mãos, sabendo que a estava perdendo, e ainda incapaz de encontrar palavras. E Lady Catherine notou, é claro, notou a agonia de seu sobrinho e a compostura cuidadosamente mantida de Eleanor. E ela sorriu para si mesma, pensando que talvez a tragédia ainda pudesse ser evitada se William encontrasse sua coragem, embora o tempo estivesse se esgotando desesperadamente. E quando o jantar terminou, e Eleanor se levantou para se retirar,
Legando a necessidade de terminar seus preparativos, William se levantou da cadeira como se fosse segui-la. Então afundou de volta, as mãos apertando a borda da mesa. E Lady Catherine o observou com uma mistura de exasperação e simpatia, pois ela poderia guiá-lo à verdade, mas não poderia fazê-lo dizê-la, que ele teria que encontrar dentro de si. E Eleanor caminhou lentamente pela grande escadaria até seu pequeno quarto, sem saber que lá embaixo, na sala de jantar, ele estava sentado com a cabeça entre as mãos, enquanto sua tia dizia baixinho: 3 dias, meu caro rapaz. Apenas 3 dias. E então será tarde demais. E ele sussurrou: eu sei. Mas ele ainda não se moveu. O medo ainda o mantinha paralisado. E o relógio no corredor bateu às 10, e a casa se instalou na noite, e eu o colhimen. Basta te amamorei. E a oportunidade escapou como água por entre dedos desesperados. O dia final chegou com aquela peculiar qualidade de irrealidade que acompanha todos os finais irrevogáveis. E Eleanor acordou antes do amanhecer ao som dos estábulos carregando suas malas na carruagem. Os baques e arranhões do couro contra a madeira, marcando o desmantelamento de sua vida neste lugar. E ela deitou em sua cama estreita no pequeno quarto, que fora seu por 9 anos, observando a luz cinzenta se fortalecer além da janela, sabendo que em poucas horas ela deixaria esta casa para sempre, passaria por suas portas como um estranho passa, não mais pertencendo aos ritmos e rotinas que haviam moldado seus dias, e o conhecimento assentou em seu peito como uma pedra, pesada e fria. Mas ela se levantou porque não havia mais nada a fazer. Vestiu suas roupas de viagem, o vestido azul escuro e o Spencer combinando que ela usara quando chegara pela primeira vez 9 anos atrás, encontrando uma estranha simetria nisso. E então ela começou suas despedidas pela casa, movendo-se por cômodos que ainda estavam sombrios na penumbra da manhã, tocando as paredes como se pudesse absorvê-las através das pontas dos dedos, respirando o cheiro particular de cada espaço, a biblioteca com seu cheiro de couro velho e madeiras, a sala de estar com seu leve perfume das rosas que ela havia arranjado ontem, a longa galeria com seu cheiro de cera de abelha e tempo. E ela caminhou lentamente, reverentemente, dizendo adeus às testemunhas inanimadas de sua devoção secreta, às cadeiras onde ela havia se sentado, às janelas através das quais ela havia visto as estações mudarem, os pisos que ela havia cruzado inúmeras vezes carregando livros ou chá ou cartas, e finalmente ela chegou à biblioteca e àquele quarto acima de todos os outros, onde ela havia passado tantas noites na companhia inconsciente de William. E ela parou na porta olhando para sua cadeira junto à lareira, a pequena mesa onde ele mantinha sua leitura atual, a lâmpada que lançava uma luz tão bonita em suas feições quando ele lia, e ela se permitiu sentir plenamente a perda disso. O fim de observá-lo, o fim dessas horas tranquilas de proximidade que haviam sido tanto sua alegria quanto seu tormento. E então ela caminhou até a escrivaninha dele, aquela maciça peça de mogno que dominava um canto do quarto, e do bolso de seu Spencer, ela tirou uma única rosa branca cortada do jardim logo após o amanhecer, suas pétalas ainda contendo gotas de orvalho, e ela a colocou cuidadosamente no centro de sua escrivaninha. Esta é uma pequena declaração que ela nunca teria a coragem de fazer em palavras, este símbolo de tudo o que ela sentira e nunca dissera. 9 anos de devoção condensados na frágil beleza de uma flor, e ela ficou olhando para ela por um longo momento. Esta rosa que não lhe diria nada do que ele queria saber, mas tudo o que ela precisava dizer. E então ela se virou e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Subiu as escadas para seu quarto para pegar sua retícula e luvas, seu coração batendo com uma estranha mistura de tristeza e resolução, pois ela estava partindo, mas também estava finalmente falando, mesmo que apenas na linguagem das flores, mesmo que ele provavelmente nunca entendesse o que a rosa significava. E enquanto ela descia as escadas dos criados pela última vez,
A casa começava a acordar ao seu redor. E ela pensou que isso era certo. Partir nesta hora liminar entre a noite e o dia, entre a vida que ela conhecera e a vida que ela deveria agora descobrir. E ela não sabia que lá em cima William ainda dormia inquieto, que ele havia ficado acordado até quase o amanhecer, lutando com seus demônios antes de finalmente sucumbir a um sono exausto, que ele acordaria para encontrá-la partida, e ela não sabia sobre a rosa esperando em sua escrivaninha, seus espinhos removidos, seu caule cortado em ângulo, sua brancura pura contra a madeira escura, uma mensagem final de um coração que a havia amado em silêncio por tanto tempo, que o silêncio se tornara sua língua nativa. William acordou sobressaltado com a pálida luz da manhã e o terrível conhecimento de que havia dormido demais, que as últimas horas estavam se esvaindo, enquanto ele jazia paralisado por sonhos e indecisão. E ele se levantou apressadamente, vestindo-se com mãos trêmulas, seu coração já acelerado com um pavor indescritível, e algo o puxou em direção à biblioteca, algum instinto ou intuição. E quando ele entrou naquele cômodo familiar, o sol da manhã entrava pelas altas janelas, iluminando sua escrivaninha. E ali, sobre a madeira escura, jazia uma única rosa branca, perfeita e imaculada, suas pétalas luminosas na luz. E William parou como se tivesse sido atingido, olhando para aquela coisa impossível, aquela flor que não estava ali quando ele se retirou na noite anterior, e lentamente, quase com medo, ele se aproximou da escrivaninha, estendeu a mão para tocar a rosa com dedos que tremiam e a levantou, e sentiu a suavidade do caule onde os espinhos haviam sido cuidadosamente removidos. Viu o ângulo preciso do corte que falava de intenção deliberada, e a compreensão o atingiu como uma onda, afogando-o na verdade subitamente óbvia. Pois Eleanor amava rosas, cuidava delas no jardim, arranjava-as em vasos por toda a casa, e ela deixaria uma rosa, falaria nessa linguagem silenciosa porque o silêncio havia sido seu único vocabulário por 9 anos. E a rosa branca significava pureza, devoção, reverência, significava tudo o que ela nunca fora capaz de dizer em palavras, significava que ela o amara, talvez o amasse ainda, e ele fora tão cego, tão obstinadamente cego, e o peso total do que ele estava perdendo o atingiu com força física. 9 anos de sua presença tranquila, sua gentil competência, sua paciente devoção que ele havia tomado como certo, como se toma por certo o ar que se respira, e o pânico o dominou com a terrível certeza de que era tarde demais, que ela já havia partido, e ele se virou e correu da biblioteca. A rosa, ainda apertada em sua mão, correu pelos corredores com sua compostura completamente estilhaçada, chamando por Davis, pela senhora Winters, por qualquer um que pudesse lhe dizer se Eleanor havia partido, e ele irrompeu no hall de entrada exatamente quando o grande relógio batia às 8. E ali, na entrada, além das portas abertas, ele podia ver a carruagem, suas malas já presas, os cavalos batendo as patas e prontos, e seu coração parou. Simplesmente parou de bater por um momento terrível. E então ele ouviu passos na grande escadaria, aquele leve e familiar pisar que ele havia ouvido 10.000 vezes sem realmente ouvir, e ele se virou e a viu descendo. Eleanor Ashford em seu vestido de viagem azul escuro, seu chapéu na mão, seu rosto composto mas pálido, tão pálido, e seus olhos se encontraram através da extensão do chão de mármore preto e branco, e o mundo pareceu suspender-se, o tempo esticando e curvando-se, e William viu tudo naquele momento. Viu os 9 anos refletidos em seus olhos, o amor e o anseio e a resignação. Viu a mulher que havia permanecido nas sombras de sua vida, segurando sua devoção como uma vela na escuridão. E algo nele se quebrou, alguma parede ou barreira final, e sua compostura, que ele mantivera por uma década, desmoronou visivelmente,
seu rosto transformando-se da máscara aristocrática fria que ele usava para algo bruto e desesperado, e totalmente vulnerável. E Eleanor parou no meio da escada, paralisada pela expressão em seu rosto, pela rosa branca que ele segurava na mão como uma acusação ou um apelo. E entre eles a luz da manhã caía em feixes pelas altas janelas. E a equipe da casa havia começado a se reunir, atraída pela comoção, testemunhando aquele momento de transformação, e William deu um passo em direção à escada. Então outro, a rosa tremendo em seu aperto, e ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pois como se fala depois de 9 anos de silêncio, como se diz em um único momento o que deveria ter sido dito ao longo de 1000 dias. E Eleanor ficou perfeitamente imóvel, a mão no corrimão, o coração batendo forte contra as costelas, observando aquele homem que ela amava desmoronar diante de seus olhos, vendo algo que ela nunca ousara esperar ver, e o espaço entre eles zumbia com possibilidade e terror, e o peso de tudo o que não fora dito. A palavra escapou dos lábios de William quase como um sussurro, mas carregou-se pela extensão de mármore com a força de um trovão. Espere. E Eleanor congelou na escada como se a única sílaba a tivesse transformado em pedra, sua mão apertando o corrimão até que seus nós dos dedos embranquecessem. E ao redor deles, a equipe da casa se reunira nas portas e corredores. A senhora Winters com a mão pressionada à boca, Davis parado rigidamente na entrada, as arrumadeiras segurando seus espanadores, todos testemunhas daquele momento de quebra da propriedade, e William moveu-se em direção à escada sem sua graça medida usual, seus movimentos quase tropeçando em sua urgência, a rosa branca ainda apertada em sua mão, e que a propriedade se danasse, que a dignidade se danasse, que tudo se danasse, exceto a terrível necessidade de impedi-la de sair por aquela porta. E ele chegou ao pé da grande escadaria e olhou para ela. E Eleanor viu em seu rosto uma emoção tão nua que sua respiração ficou presa na garganta, viu as paredes que ele construíra tão cuidadosamente ao longo dos anos desmoronando, como antigas fortificações diante de um cerco. E ele subiu as escadas em direção a ela. 2 degraus, 3, até que ele estivesse logo abaixo de onde ela estava paralisada. E seus olhos estavam quase no mesmo nível. E ela podia ver o leve tremor em suas mãos, e o desespero selvagem em seus olhos cinzentos, que ela nunca vira em todos os seus 9 anos de distância cuidadosa. E ele falou novamente, sua voz rouca e quebrada, despojada de todo artifício. Não vá. E essas 2 palavras continham tal súplica bruta que Eleanor sentiu sua própria compostura cuidadosa começar a se fraturar. Sentiu as lágrimas que ela jurara não derramar queimando atrás de seus olhos, e a incredulidade guerreava com a esperança, guerreava com o medo em seu rosto, pois isso não podia estar acontecendo. William Hartley não quebrava, não suplicava, não a olhava com tamanha vulnerabilidade devastadora. E ainda assim, ali estava ele, seu peito arfando como se tivesse corrido quilômetros em vez de apenas atravessar um corredor. E ele ergueu a rosa entre eles, aquele símbolo branco de sua devoção secreta, e sua voz falhou quando ele disse, eu fui cego, Eleanor. Tão cego, e eu, mas as palavras pareciam falhar, sufocadas pela emoção ou pelo medo, ou pela pura impossibilidade de dizer em momentos o que deveria ter sido dito ao longo de anos. E ele tentou novamente, perdoe-me. E foi apenas um sussurro mal audível. Mas Eleanor ouviu tão claramente como se ele tivesse gritado. Ouviu o desespero e a tristeza e o apelo contidos naquelas 2 palavras. E as lágrimas que ela vinha segurando começaram a cair, traçando caminhos silenciosos em suas pálidas bochechas. E os 9 anos se estenderam entre eles, pesados com todos os momentos de observação, e espera e amor em silêncio. Todas as noites na biblioteca, quando ela se sentara invisível, enquanto seu coração se partia silenciosamente, todas as manhãs, quando ela lhe servira o chá com mãos que ansiavam tocá-lo,
todas as noites quando ela ficara lá acordada, sabendo que ele nunca a veria. E agora ele estava diante dela, vendo-a, verdadeiramente vendo-a, talvez pela primeira vez, e o peso disso era quase insuportável. E abaixo deles a equipe assistia em silêncio contido, e a luz da manhã continuava a entrar pelas altas janelas, e em algum lugar na entrada os cavalos da carruagem batiam as patas impacientemente, e Eleanor abriu a boca para falar, mas se viu tão sem palavras quanto ele, percebeu que 9 anos de silêncio não podiam ser quebrados facilmente, mesmo quando tudo dependia de quebrá-lo. E William deu mais um passo para perto, perto o suficiente para que ela pudesse ver a prata começando em suas têmporas, as linhas finas nos cantos de seus olhos, cada detalhe do rosto que ela havia memorizado em olhares roubados. E ele estendeu a rosa para ela com uma mão que tremia visivelmente, oferecendo-lhe de volta o símbolo de tudo o que ela tentara dizer ao deixá-lo. E sua voz, quando ele falou novamente, era rouca de emoção. Por favor, Eleanor, por favor, não vá. As portas da biblioteca se fecharam atrás deles com um clique suave que parecia selá-los do mundo. E Eleanor ficou tremendo no centro daquela sala familiar, enquanto William se movia para as janelas, de costas para ela, os ombros rígidos de tensão, e o silêncio se estendeu entre eles até que ele finalmente falou, sua voz baixa e rouca de emoção. Eu fui noivo uma vez, anos antes de você vir para esta casa, de uma mulher que eu acreditava amar, e ela me aceitou por meu título, pela propriedade, por tudo, exceto pelo homem que eu era. E quando ela descobriu que eu havia perdido uma parte significativa da minha fortuna em um investimento fracassado, ela terminou nosso noivado publicamente, cruelmente. E eu jurei então que nunca mais me tornaria vulnerável e nunca permitiria que alguém chegasse perto o suficiente para me ferir como ela me ferira. E ele se virou para encarar Eleanor, seus olhos cinzentos assombrados. E eu construí paredes, Eleanor, paredes tão altas que eu não conseguia ver por cima delas. Não conseguia vê-la parada nas sombras do meu isolamento autoimposto. E por 9 anos você esteve aqui, constante e gentil e paciente. E eu dei sua presença como certa, como se dá ao nascer do sol, nunca questionando, nunca reconhecendo. Até ontem, quando a tia Catherine me disse que você estava partindo e algo mudou em mim. Algum reconhecimento terrível de que o tecido dos meus dias estava entrelaçado com você, com sua competência tranquila e seu sorriso gentil e a maneira como você entendia meus humores sem exigir explicações. E eu tentei dizer a mim mesmo que era apenas hábito, apenas o conforto da rotina familiar. Mas na noite passada eu não consegui dormir pensando nesta casa sem você nela. Em manhãs sem sua presença na sala de café da manhã. Em noites sem ouvir seus passos no corredor. E esta manhã eu encontrei a rosa que você deixou. E eu entendi, finalmente entendi o que eu estava com muito medo de ver. E sua voz falhou ligeiramente. Que você me amava, talvez tenha me amado. E eu desperdicei 9 anos em covardia e cegueira. Eleanor ouviu com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, as mãos firmemente cerradas à sua frente. E quando ele se calou, ela respirou fundo e falou a verdade que guardara por tanto tempo. Eu o amei por 9 anos, meu senhor. Desde o primeiro mês em que vim para esta casa, quando o senhor me encontrou no jardim, depois que recebi a notícia da morte de meu pai. E o senhor se sentou comigo em silêncio enquanto eu chorava, sem perguntar nada, oferecendo apenas sua presença. E naquele momento, eu vi por trás de sua reserva o homem que o senhor mantinha escondido, e amei esse homem. O amei em cada estação que passou, em cada manhã e noite, em cada momento de serviço invisível. E eu fiquei, embora isso partisse meu coração diariamente, porque estar perto do Senhor, mesmo invisível, era melhor do que estar em qualquer outro lugar do mundo. Mas eu não podia ficar para sempre. William, eu não podia observá-lo das sombras pelo resto da minha vida. Não podia continuar a amá-lo em silêncio quando esse amor estava me consumindo.
e dizer seu nome, pronunciá-lo em voz alta pela primeira vez sem seu título, pareceu vidro estilhaçando, como se libertar de correntes. E William atravessou a sala até ela em 3 passadas rápidas, e sua mão alcançou a dela, tremendo ao tocar seus dedos. E naquele primeiro contato deliberado, ambos prenderam a respiração, e ele ergueu a mão dela aos lábios, pressionando um beijo em seus nós dos dedos. E sua voz era apenas um sussurro quando ele disse: 9 anos eu desperdicei. 9 anos você sofreu em silêncio. E eu não posso restaurar esse tempo, não posso desfazer a solidão que infligi por minha cegueira. Mas, Eleanor, se você puder me perdoar, se você puder me dar uma chance de conhecê-la verdadeiramente, de vê-la como eu deveria tê-la visto sempre, eu juro que passarei o resto da minha vida provando-me digno da devoção que você me demonstrou. E as paredes de Eleanor desmoronaram completamente enquanto ela olhava em seus olhos e via ali tudo o que havia sonhado em ver: o amor e o anseio, e a esperança aterrorizada de um homem aprendendo a ser vulnerável novamente. Eleanor sentiu algo se abrir dentro de seu peito, alguma barragem que conteve 9 anos de emoção cuidadosamente contida, e as lágrimas vieram livremente agora, mas eram diferentes das lágrimas que ela havia derramado na escuridão solitária. Estas eram lágrimas de libertação, de alegria misturada com tristeza, de tudo o que ela havia mantido em silêncio, finalmente ganhando voz. E William a puxou para mais perto, seus braços a envolvendo com uma ternura que a fez tremer, e ela sentiu suas próprias lágrimas caírem em seus cabelos enquanto ele a segurava. Este homem orgulhoso que se escondeu atrás de paredes por tanto tempo, agora permitindo-se quebrar em sua presença, e eles ficaram ali na biblioteca, onde ela o observara por incontáveis noites. Mas agora eles se abraçavam enquanto anos de contenção se dissolviam entre eles. E quando Eleanor se afastou ligeiramente para olhar seu rosto, ela viu admiração ali, e medo e amor tão bruto e novo, que a fez prender a respiração. E ela se viu rindo em meio às lágrimas. Rindo da impossibilidade deste momento, da alegria de ser vista depois de tanto tempo invisível. E William riu também, um som que ela nunca ouvira dele, áspero e sem prática, mas genuíno. E ele levou a mão ao rosto dela, seu polegar enxugando suas lágrimas com tanta gentileza que outras novas caíram. E ele sussurrou: eu sinto muito, Eleanor. Tão profundamente desculpe por cada momento que você sofreu em silêncio, por cada noite que você se sentou despercebida, por cada gentileza que eu aceitei sem ver o amor por trás dela, por 9 anos de cegueira quando você merecia ser vista, ser valorizada. E Eleanor balançou a cabeça, sua mão cobrindo a dele onde repousava em sua bochecha. Você estava ferido, William. Você estava se protegendo. E eu entendi isso mesmo enquanto partia meu coração. Eu entendi. E ele a puxou para perto novamente, enterrando o rosto em seus cabelos, respirando-a como se a memorizasse. E lá fora a tempestade que se acumulava durante toda a manhã finalmente estourou. A chuva batendo nas janelas em torrente que correspondia à tempestade emocional interna. E William recuou o suficiente para olhar em seus olhos, seu olhar buscando o dela com uma intensidade que a fez tonta. E ele disse: posso beijar você, Eleanor? Posso finalmente mostrar-lhe adequadamente o que deveria ter-lhe mostrado há muito tempo? E ela acenou com a cabeça, incapaz de falar por causa da emoção que a sufocava. E ele abaixou a cabeça lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, embora ela não tivesse se afastado por nada no mundo. E quando seus lábios finalmente tocaram os dela, foi hesitante no início, gentil, quase reverente, o beijo de um homem que havia esquecido como ser terno, aprendendo a ternura novamente. Mas então as mãos de Eleanor deslizaram para seus cabelos, e ela se apertou mais, e o beijo se aprofundou. 9 anos de anseio derramando-se nele. 9 anos de observação e desejo,
e amor em silêncio, agora totalmente expressos, e William fez um som baixo em sua garganta e a puxou mais apertado contra si. E o beijo se tornou algo desesperado e bonito, anos de contenção queimando no fogo de sua conexão. E quando eles finalmente se separaram, ambos respiravam pesadamente, testas unidas, e William sussurrou contra os lábios dela: "Eu te amo, Eleanor Ashford. Eu te amo e passarei todos os dias provando isso. Eu juro isso a você." E Eleanor sussurrou de volta: "Eu acredito em você, William. Eu acredito em você." E a transformação havia começado. As paredes desmoronando, o silêncio quebrado, duas almas solitárias encontrando uma na outra o lar que haviam buscado o tempo todo. 3 dias se passaram num nevoeiro de maravilha e alegria hesitante. 3 dias durante os quais William e Eleanor navegaram pelo estranho novo território do amor reconhecido, e no quarto dia William fez o anúncio formal à equipe da casa, reunida no grande salão, sua voz firme, mas sua mão tremendo ligeiramente enquanto segurava a de Eleanor. "A senhorita Ashford me fez a extraordinária honra de aceitar minha proposta de casamento, e confio que vocês se juntarão a mim para celebrar nosso noivado." E a sala irrompeu em aplausos e exclamações de alegria, pois os criados haviam testemunhado os 9 anos de devoção silenciosa de Eleanor e a recente transformação de William. E a senhora Henderson, a governanta, chorou abertamente de felicidade, enquanto o mordomo, Sr. Graves, permitiu-se um raro sorriso, e a tia Catherine, sentada em sua cadeira favorita com um chale nos ombros, olhou para eles com tamanha satisfação que Eleanor teve que rir em meio às próprias lágrimas, sabendo que a velha havia orquestrado grande parte dessa resolução através de sua conversa incisiva com William. E naquela noite houve um jantar de celebração, onde brindes foram levantados. E William manteve a mão de Eleanor na sua durante toda a refeição, sem se importar mais com a propriedade ou a reserva. E mais tarde eles passearam pelos jardins, enquanto o crepúsculo caía, as rosas pesadas com as flores do verão. E William parou sob o caramanchão, onde a glicínia pendia em cascatas roxas, e virou-se para Eleanor, segurando o rosto dela em suas mãos. "Ainda não consigo acreditar que você está aqui, que me perdoou, que você é minha." E Eleanor sorriu, estendendo a mão para cobrir as dele com as suas. "Eu sempre fui sua, William. Desde o começo eu simplesmente esperei que você visse." E eles continuaram a caminhar, falando sobre o futuro deles, sobre o casamento que planejavam para o outono, quando a propriedade era mais bonita, sobre a vida que construiriam juntos. E Eleanor maravilhosa com a transformação em William, como seu rosto havia suavizado, como seus olhos agora encontravam os dela, com uma abertura que teria sido impensável semanas antes, como ele a procurava constantemente, como se certificasse de sua presença. E quando eles pararam junto à fonte, onde a água caía sobre a pedra lisa pelo tempo, William a puxou para perto e beijou sua testa, suas têmporas, seus lábios, com uma ternura que falava de reverência e maravilha. E Eleanor sentiu-se florescer sob a atenção dele como as rosas floresciam sob o sol do verão. E ela entendeu que isso não era apenas felicidade, mas transformação, que ambos estavam se tornando algo novo através de sua união, algo que nenhum dos dois poderia ter sido sozinho. E enquanto voltavam para a casa de mãos dadas, as janelas brilhando com uma luz quente contra a escuridão crescente, Eleanor olhou para a fachada familiar e não se sentiu mais como um fantasma assombrando a periferia, mas como alguém voltando para casa, verdadeiramente para casa. E William apertou a mão dela como se lesse seus pensamentos e sussurrou: "Bem-vinda ao lar, meu amor. Bem-vinda ao lar, finalmente." 5 anos se passaram desde aquele dia de tempestade, quando a partida de Eleanor estilhaçou as paredes cuidadosamente construídas de William. 5 anos durante os quais a propriedade havia sido transformada de um lugar de sombras e silêncio
em um lar cheio de calor e vida. E agora Eleanor estava na biblioteca em outra noite de outono, a chuva batendo nas janelas em um ritmo suave. Mas ela não era mais a companheira invisível observando da periferia. Ela era Lady Hartley, senhora da propriedade, esposa amada, mãe de 2 filhos, cujas risadas ecoavam pelos corredores que antes só conheciam vozes sussurradas e passos contidos. E enquanto ela olhava ao redor da sala familiar, ela se maravilhava com como tudo havia mudado, e ainda assim permanecido o mesmo. As cadeiras de couro ainda flanqueavam a lareira, onde as chamas dançavam e estalavam. As prateleiras ainda guardavam seus volumes antigos, mas agora livros infantis estavam espalhados na pequena mesa. Agora seu bordado descansava no otomano. Agora a sala carregava as marcas de uma família, em vez de um retiro de um homem solitário. E ela ouviu passos no corredor. E se virou quando William entrou, a filha Catherine empoleirada em seus ombros com suas pequenas mãos emaranhadas em seus cabelos, e o filho James andando ao lado dele, segurando a mão do pai, e o coração de Eleanor inchou com uma alegria tão completa que trouxe lágrimas aos seus olhos. Mesmo depois de 5 anos de tais momentos, pois ela nunca imaginara essa abundância de felicidade, nunca ousara sonhar que seu amor silencioso seria respondido com tamanha devoção. E o rosto de William, quando ele a viu, suavizou-se na expressão que ela sabia ser reservada apenas para ela, a expressão que ainda a fazia prender a respiração, mesmo depois de anos de casamento. E ele baixou Catherine gentilmente e mandou os 2 filhos para a ama de leite que esperava na porta. E quando estavam sozinhos, ele foi até Eleanor e a puxou para seus braços sem uma palavra, simplesmente a segurando enquanto a chuva caía lá fora, e o fogo aquecia a sala. E Eleanor repousou a cabeça contra o peito dele e ouviu o ritmo constante de seu coração, e sentiu a paz que vinha de ser completamente conhecida e completamente amada. E William beijou o topo da cabeça dela e murmurou: "Eu estava pensando hoje na primeira vez que eu realmente a vi. Realmente a vi. E como eu quase a perdi para sempre." E Eleanor se afastou para olhar para ele, vendo em seus olhos a memória daquele momento desesperado na escada. E ela tocou o rosto dele gentilmente. "Mas você não me perdeu, William. Você encontrou a coragem de falar, e eu encontrei a coragem de ficar." E ele virou a cabeça para beijar a palma da mão dela, então a conduziu para as cadeiras perto da lareira, onde eles haviam se sentado incontáveis vezes antes. Mas agora ele a puxou para seu colo, em vez de sentar-se separadamente. E Eleanor riu e protestou sem convicção antes de se aconchegar nele. E seus olhos caíram sobre sua escrivaninha, onde, em um lugar de honra, estava uma pequena cúpula de vidro. E sob ela, perfeitamente preservada, embora desbotada pelo tempo, repousava a única rosa que ela lhe havia deixado 5 anos atrás. A rosa que havia sido sua declaração silenciosa quando as palavras lhe faltaram. E William seguiu o olhar dela e apertou os braços em volta dela. E ele disse baixinho: "Eu aguardo ali para me lembrar de nunca mais ser cego, de nunca dar por garantido o precioso presente do seu amor, de nunca deixar o medo me impedir de ver o que é mais valioso." E Eleanor sentiu as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Mas eram lágrimas de gratidão, de admiração pela vida que eles haviam construído a partir das cinzas da solidão. E lá fora a tempestade ficou mais forte, a chuva batendo nas janelas como em tantas noites anteriores. Mas lá dentro eles estavam abraçados, 2 almas que haviam encontrado seu lar uma na outra, e a transformação estava completa. A companheira silenciosa havia se tornado a esposa amada. O Lorde congelado havia se tornado um marido e pai devotado, e o amor havia reescrito a história que a solidão havia outrora escrito. Prezado ouvinte, ao fecharmos este capítulo da história de Eleanor e William, convidou a considerar a natureza do amor que existe em silêncio. O tipo de devoção que nada pede e nada espera, que simplesmente persiste ano após ano nas sombras da vida de outra pessoa.
pois Eleanor amou William por 9 anos sem esperança de retorno. 9 anos durante os quais ela existiu na periferia do mundo dele, invisível, mas constante. E há tanto tragédia quanto nobreza em tal amor. Tragédia nos anos de solidão e anseio não expresso, nobreza na pureza da devoção que não busca posse, mas meramente proximidade. No entanto, devemos também reconhecer a coragem necessária para se libertar de tal silêncio, pois a decisão de Eleanor de partir não nasceu de amargura ou derrota, mas de autopreservação, da compreensão de que o amor que diminui o amante não é sustentável, que continuar amando em silêncio era apagar-se lentamente. E assim ela escolheu ir embora. E nessa escolha residia um tipo diferente de coragem, e a coragem de valorizar seu próprio coração o suficiente para buscar uma vida além do anseio perpétuo. Mas a história nos ensina também sobre a coragem ainda maior, a coragem que William encontrou quando confrontado com a perda, a coragem de dizer a verdade apesar do medo, de arriscar a vulnerabilidade apesar da dor passada, de romper as paredes que ele havia construído e declarar seus sentimentos quando cada instinto gritava por autoproteção. E talvez esta seja a lição mais profunda que a história oferece, que o amor requer coragem de ambas as partes, coragem para falar e coragem para receber, coragem para arriscar a rejeição e coragem para aceitar a devoção. E eu me pergunto, caro ouvinte, se há alguém em sua vida cuja presença tranquila você deu por garantida, alguém que existe em sua periferia, oferecendo gentileza que você mal reconhece, alguém cujo amor ou cuidado ou amizade você ignorou, porque estava com muito medo, ou muito cego, ou muito ferido para realmente vê-los. Pois todos nós, à nossa maneira, somos capazes da cegueira de William, capazes de perder o que é mais precioso porque estamos presos em nossos próprios medos e histórias. E todos nós somos capazes também do sofrimento silencioso de Eleanor, de amar sem falar, de esperar sem declarar, de esperar por reconhecimento que talvez nunca venha. Mas a história nos lembra que o silêncio, por mais nobre que seja, exige um preço terrível, que sentimentos não expressos murcham na escuridão, que o amor requer o oxigênio da expressão para realmente florescer. E então eu o encorajo, se você tem guardado palavras de amor, ou apreço, ou gratidão em seu coração, a encontrar a coragem de expressá-las, de arriscar a vulnerabilidade da declaração honesta, pois a vida é muito breve e preciosa para ser desperdiçada em silêncio. E se você tem ignorado alguém que o ama silenciosamente, a abrir os olhos antes que a partida force o reconhecimento, a ver a devoção oferecida antes que ela se vá. Pois a maior tragédia não é o amor não retribuído, mas o amor não reconhecido até que seja tarde demais. E que a história de Eleanor e William o lembre de que a transformação é sempre possível, que corações congelados podem descongelar, que anos de solidão podem dar lugar a uma conexão profunda, e que nunca é tarde demais para dizer a verdade ou para ver claramente. E que você encontre a coragem para amar abertamente e para receber o amor com graça, para romper o medo e buscar a conexão, para construir uma vida não de anseio silencioso, mas de devoção expressa e alegria mútua. E que você conheça a paz, caro ouvinte, a paz que vem de amar autenticamente e ser verdadeiramente visto. E que sua própria história, em qualquer capítulo em que você se encontre, se desdobre em direção à cura e à plenitude e ao tipo de amor que transforma a solidão em pertencimento. E se este conto tocou o seu coração, convido-o a compartilhá-lo com alguém que possa precisar ouvi-lo, a assinar este canal para mais histórias de amor e redenção, e a carregar consigo a verdade de que o amor paciente, quando finalmente reconhecido e retribuído, floresce com uma beleza que faz cada ano silencioso valer a pena. Descanse bem, caro ouvinte, e que você encontre a coragem de dizer o que seu coração guarda em silêncio.